Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Arley Moll, trazendo para vocês um programa criado com muito carinho para que possamos discutir assuntos relacionados à nossa cidade de Belo Horizonte. BH merece mais. Hoje teremos como convidado o nosso amigo Lucas Bessoni. E, claro, respeitando o nosso isolamento, nós teremos uma distância segura para trabalharmos aí a nossa conversa de hoje. Aguarde! Olá pessoal, estamos de volta e aqui estamos com meu amigo Lucas Bessoni. Lucas, obrigado por aceitar o convite, pela participação aqui no nosso programa BH Merece Mais. Bom, Ale, eu agradeço de poder participar desse programa, que vai trazer muitas notícias e informações aí para a BH que a gente sabe que ela merece mais. Obrigado. Queria começar, Lucas, falando um pouco aí de você se apresentar aí para os nossos telespectadores. Perfeito. Como é que é a sua formação? Você veio aí trabalhando na área de direito, depois entrou para a parte de direito eleitoral. Como é que foi isso aí? Beleza. Bom, boa noite pessoal. Como o Ale falou, eu sou Lucas Bessoni, sou advogado da área eleitoral. Sou formado na Faculdade de Direito Milton Campos, tenho LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em Direito Eleitoral pela PUC Minas. Há alguns anos já, algumas eleições, a gente vem atuando no escritório, com presença em 18 estados. Tivemos aí o prazer de assessorar vários candidatos e hoje, atuais mandatários pelo Brasil afora, inclusive nosso governador Romeu Zema. Então nós temos aí certa experiência para poder compartilhar com vocês hoje, espero que seja muito proveitoso. E qual que é o nome do seu escritório, Lucas? O escritório é o Bessoni Fortes Sociedade de Advogados. Bacana. E como é que está aí esse ano? A equipe cresceu para apoiar aí os candidatos do Brasil afora? Esse ano nós estamos com 40 cidades que nós vamos atender, contando com um pouco mais de 550 candidatos em 17 estados. Então, nossa atuação está bem abrangente no território nacional como um todo. E nós estamos aí tentando nos preparar para as eleições de 2020 com essa indecisão da data das eleições. É importante deixar claro para todo mundo que está nos acompanhando que as pessoas, a maioria delas está esperando a nova data das eleições. Mas, na verdade, até que uma decisão seja tomada, as eleições estão ocorrendo no dia 4 de outubro. Então, a gente no escritório, nós estamos todos planejados, com o nosso cronograma todo ativo, como se as eleições fossem dia 4 de outubro. Então, nós estamos só tentando lidar com essa provável adiamento, mas, como eu disse, até agora, nós estamos contando com a data do dia 4. Pelo que eu li, Lucas, parece que vai entrar em pauta amanhã nessa discussão, né? O Senado começou a debater hoje, hoje foi uma espécie de audiência pública, ouviu-se médicos, ouviu-se pessoas de órgãos de representação, tanto de classes como prefeitos, como o Ministério Público, o próprio TSE, e a ideia é colocar em pauta amanhã um dos projetos que adia as eleições para o dia 15 de novembro, apesar de que hoje eu acompanhei boa parte dos debates, e estão tentando ver outras possibilidades de datas também, como 6 de dezembro, com o segundo turno no dia 18 de dezembro. Então, na verdade, o que a gente sabe por enquanto é que é quase certo o adiamento, mas a data realmente é o que está em debate. Entendi. Voltando aí à sua prestação de serviço, você prestou serviço de consultoria, dessa parte de direito eleitoral para o Partido Novo, né? Em 2018, sim, em 2020 também. Em 2018, foi até quando nós nos conhecemos. Exato. E agora, em 2020, já fechou também essa parceria, né? Sim. Na verdade, as eleições municipais do Novo de 2016 também fomos nós que assessoramos. Então, o vereador Matheus Simões, que foi nosso cliente da época, agora o mandatário, dentre os outros 29 candidatos do Novo aqui em BH. Aí, em 2018, nós tivemos essa atuação junto ao Partido Novo, também em 18 estados. Foram mais de 300 candidatos que nós auxiliamos. Em 2020, estamos também com esse trabalho aí em 40 cidades, 40 municípios, de 17 estados para o Partido Novo também. Bacana, sensacional. E
para lembrar, né, eu acho que é importante, né, para o telespectador, que o novo ele sempre entrega tudo antes, né, Lucas? A gente tenta fazer o máximo possível, né? Pegando um exemplo, né, o gancho nesse aspecto, em 2018, o novo, nós acompanhamos 18 estados, né? Dos 18 estados, nós somos o novo, né? Foi o primeiro partido a requerer registro em 14 estados. Então, assim, é uma vantagem muito grande para os candidatos, porque com isso você tem o CNPJ mais cedo, com o CNPJ mais cedo você já abre a conta bancária mais cedo e consegue se preparar melhor para as eleições que começam 16 de agosto, se nada for alterado. E aí, mesmo a gente tendo antecipado, né, conseguido fazer com mais antecedência, o novo teve 100% dos registros de candidatura deferidos nos 18 estados que nós atendemos. Então, não foi afoitamento, foi cronograma, preparação e estratégia. Fantástico, né? Isso mostra o quanto o novo preza por ética e o escritório do Bessone Fortes, tem essa parceria com a gente. Bom, vamos falar então de campanhas políticas? Vamos lá, nosso assunto. Na verdade, financiamento dessas campanhas, né? Como é que era, Lucas, o financiamento de campanha até 2014? Até 2014, Ale, era majoritariamente de dinheiro privado. A gente tem alguns modelos de financiamento, na verdade, o financiamento é um problema no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo. O mundo todo passa por dificuldade de financiar campanhas políticas, porque o financiamento privado tem seus problemas, assim como tem seus benefícios, da mesma forma que o financiamento público tem seus altos e baixos. Então, é um problema no mundo todo e não se encontrou ainda uma equação que seja, vamos dizer assim, 100% interessante. Então, nós temos um modelo que é majoritariamente somente privado, um modelo somente público e o misto. O Brasil adota um modelo de financiamento misto. Então, nós temos recursos privados e recursos públicos. Até 2014, as campanhas elas eram majoritariamente financiadas por empresas. Então, as pessoas jurídicas podiam defender pautas, né, vamos dizer assim, e apoiar seus candidatos, assim como as pessoas físicas, e assim como os recursos do fundo partidário poderiam ser também alocados nas campanhas eleitorais. Então, 2014 era esse o modelo vigente. Entendi. E o que aconteceu de mudança em 2016? Bom, em 2016, com o avanço, né, das investigações com relação à lavagem de dinheiro e tudo mais, houve uma série de mudanças para as eleições, inclusive o corte de metade do tempo da campanha. Né, tudo no intuito de reduzir o volume de recursos necessários para uma campanha eleitoral ser eficaz, né, ser vitoriosa. Então reduziu-se o tempo da campanha, antes era 90 dias, agora são aproximadamente 45 dias, dentre outras medidas. E uma delas foi vedar o patrocínio de empresas, de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. Que ao longo, né, das apurações ficou muito claro que, na verdade, uma empresa apoiava candidatos de todos os espectros ideológicos, adversários e aliados, e no final, no intuito, na verdade, não era a democracia, era um investimento cujo retorno para as empresas era a custo da nossa democracia. Então optou-se na verdade, partiu do STF no início, de considerar as doações de pessoas jurídicas como inconstitucional, e aí depois veio por meio de legislação para sacramentar e estipar por inteiro as doações de pessoas jurídicas das campanhas. Então hoje nós temos Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a gente vai falar lá na frente, né, que é o fundão, o fundo partidário e doações de pessoas físicas, basicamente. Tá, então, para a gente entender, em 2016 não teve financiamento de empresas. Não teve financiamento de empresas. Então foi só de pessoa física. Só pessoas físicas. E os recursos públicos. Mas só do fundo partidário. Só do fundo partidário. Tá, então foi uma campanha barata. Foi diferente, vamos dizer. Né? Concurso menor. Na verdade, teve até uma mudança nesse aspecto, que até 2014, o limite de gastos das campanhas eram definidos pelos partidos no momento da convenção. E aí veio 2016, nessa linha, né, de várias mudanças focadas em diminuir gastos das campanhas, para diminuir a incidência de possibilidade de ter um caixa 2, né, de recursos de origens não identificadas ou de origens ilícitas. Houve também a mudança com o limite de gastos. Então antes era o partido que definia, para 2016 a legislação veio e determinou que na verdade era metade dos recursos gastos na campanha anterior de 2014, na verdade de 2012 para o município. Então, na verdade de 2018 para 16, né? E 2018 para 14 e 16 para 12, né? Cada eleição encaixada no seu tipo de eleição.
E é assim, até interessante porque ele passou a ser limitado por lei, só que o critério, ele não, na meu modo de ver, não foi dos mais interessantes, porque ele não leva em consideração o número de eleitores, o tamanho da cidade, ele leva em consideração o volume de recursos gastos nas eleições anteriores. Então, a gente tem cidade com 300 mil habitantes a menos, que o limite de gastos é 5, 6 milhões a mais do que determinada cidade. Entendeu? Então, Campinas e Niterói, por exemplo, eu sei porque eu estava atendendo o pessoal lá recentemente. Campinas dá 3, 4 milhões ou ao contrário, agora não sei, mas as cidades são muito diferentes em número de eleitores, em tamanho, mas o volume de gasto é 5 milhões a mais num do que no outro, só porque o critério foi com base no limite de gasto do ano anterior e não critérios objetivos. Entendi. Bom, então, em 2016 já teve essa mudança, só que parece que em 2018 a velha política não ficou muito satisfeita com a falta de dinheiro das empresas, não, né? O teste em 2016 não foi muito positivo. E aí eles inventaram o que você tinha falado do fundão eleitoral, né? Isso. Então, esse fundão foi criado para que mais dinheiro público seja investido em campanhas políticas, é isso? Como 2016 foi uma campanha muito peculiar, porque até 2014 todos os recursos eram majoritariamente provenientes das empresas, foi necessário, né, para a campanha de eleições gerais de 2018, onde era campanha para deputados, senadores, ou seja, é uma campanha, você foi candidato em 2018, que você vai lembrar que naturalmente obriga os candidatos a rodarem o seu estado, então aumento de recursos, é necessário muito mais recursos do que uma campanha municipal. Então, com base nessa ideia, né, nesse discurso, o que o Congresso fez? Tirou as campanhas, as propagandas partidárias da televisão, que quem está em casa aí vai se lembrar que antes passava no primeiro semestre do ano das eleições, aquelas propagandas que eram só partidárias. Eram pessoas do partido, mandatários, mas falando somente do partido das ideias. Passava, né, inserções ao longo da grade da televisão. E hoje você vai lembrar que não tem mais isso, né, porque aquilo não é que era grátis, como também o horário eleitoral não é grátis, né, mas na verdade são renúncias fiscais da União para as emissoras de TV. Então, o discurso foi que não haveria desembolso a mais dos cofres para financiar a campanha com o fundão. Na verdade, seriam elas por elas. Os recursos que eram como é que eu vou dizer, renunciados para as campanhas partidárias na televisão passaram a ser colocados em espécie dentro do fundo eleitoral para ser repartido entre os partidos. E foi isso que aconteceu ou o fundo eleitoral foi muito maior? Foi isso que aconteceu até certo ponto, e aí foram querendo aumentar o fundo, houve-se no início da discussão até de chegar a 6 bilhões de reais, mas no final das contas, 2018 foi 1,7 bi, 2020 foi 2, lembrando que ainda tem o fundo partidário que é de aproximadamente 1 bi também. Então tá, então para as eleições municipais desse ano, de 2020, nós temos um fundo eleitoral de 2 bilhões de reais, que é dinheiro público que vai jorrar nas contas dos partidos políticos. Aliás, já jorrou, né? Já, a TSE definiu, conforme o cronograma eleitoral, já fez a divisão, depois, na verdade, foi obrigado a fazer um novo recálculo, mas já está distribuído e cada partido já sabe quanto vai receber para gastar exclusivamente na campanha. Então tá, Lucas, vamos fazer uma soma aqui. Se nós temos 2 bilhões de reais de fundo eleitoral, 2 bilhões e pouquinho, né? 2 bilhões vão quebrar, poucos milhões. Tanto recurso que os 30 e poucos milhões a gente nem cita, né? Nem cita, né? Que é absurdo, né? E, além disso, nós temos 1 bilhão de reais, quase 1 bilhão de reais de fundo partidário, é isso? Correto, são 2. E para que serve o fundo partidário? Bom, o fundo partidário ele tem uma natureza diversa do fundo eleitoral. O fundo eleitoral ele é especificamente para financiamento de campanha, e é por isso que ele só é vigente nos anos que tem eleição, que é diferente do fundo partidário. O fundo partidário ele é feito para manutenção da estrutura dos partidos. Então, com esse recurso, o partido paga aluguel, paga pessoal, etc. E ele é distribuído todos os anos, mesmo não sendo eleitoral. Então, em resumo, o fundo partidário tem invariavelmente todos os anos e o fundo eleitoral tem só em anos pares, que são os anos das eleições. Certo. Então, em 2020, nós temos aí 3 bilhões de reais jorrando nas contas dos partidos políticos
para se fazer campanha e manutenção da estrutura do partido político, é isso? Exatamente, dá 3 bilhões, aproximadamente 3 bilhões, somando os dois fundos. É muito dinheiro, né, Lucas? Bastante recurso. E só para a gente constar aqui, o Partido Novo, ele teria direito a 36 milhões de reais desse fundo eleitoral. Porque a divisão é baseada no número de eleitos na Câmara Municipal, né? Não, na Câmara Federal, né, Lucas? Exatamente, no Congresso. E o Partido Novo simplesmente devolveu esse dinheiro, ou seja, nem recebeu. Ele recusou esse valor e devolveu para a União utilizar no que ele deve ser utilizado: saúde, educação e segurança. Né? Então, é uma ação que o Partido Novo faz, porque o Partido Novo não concorda com a utilização de dinheiro público para campanhas políticas, para manter partidos políticos. Para o Partido Novo, o dinheiro público, o financiamento tem que ser pelas pessoas que acreditam no próprio partido e não fazer com que seja compulsório, porque da forma que né, Lucas, todos pagam para todos os partidos, né? Então, se eu não gosto do partido A ou do partido B, mas o meu imposto vai para lá de qualquer jeito, né? Isso aí não tem imposto, o próprio imposto em si é imposto, como o próprio nome já diz, e aí com base nas entradas dos impostos, né, aí de receitas variadas, isso é feito no orçamento todos os anos, né, por meio do Congresso Nacional, que determina quantos milhões vão ser investidos, né, entre aspas, na manutenção dos partidos. E lembrando que, né, essa escalada, na verdade, ela começou lá em 2012, que era por volta de 200 milhões de reais para os fundos, para o fundo partidário. E aí, de 2012 agora para 2020, nós tivemos um salto de 800 milhões, praticamente, dizendo em números assim, mais absolutos, só para ter uma ordem de grandeza. Então, houve uma escalada muito grande de 2012 para cá, não só com relação ao fundo partidário, mas também a inclusão, né, e a criação do fundo eleitoral em si. É muito dinheiro. Absurdo. Terrível. O país do jeito que está. E tem uma coisa que eu tenho que falar para os telespectadores aqui, que é o seguinte: esses 2 bilhões de reais já estão jorrando aí nas contas dos partidos políticos. O Partido Novo tentou, via Congresso Nacional, fazer com que esse dinheiro fosse investido na saúde. Porque a gente está passando por uma pandemia e a gente precisa de recursos públicos para trabalhar em cima dessa pandemia e fazer com que ela passe da melhor forma possível. E para que jorrar 2 bilhões de reais em contas de partidos políticos e não jorrar na saúde? Mas, infelizmente, o Partido Novo ele foi vencido e isso não foi possível. É absurdo total esse uso de dinheiro público para financiar partidos políticos. Lucas, esse fundo partidário pode ser usado para contratar qualquer pessoa? Sim, qualquer coisa que tenha relação com a estrutura do partido pode ser custeada por meio do fundo partidário. Você sabe se existe algum cacique político contratado por partido político? Na verdade, não conheço todos os estatutos partidários, mas eu sei que existem estatutos que prevêem pagamento de salários para os dirigentes, não só para as pessoas contratadas, mas sim os dirigentes. Como, então, vamos dizer, o presidente do partido, ele tem direito a ter X mil reais de salário por ser presidente de partido. Então, isso existe sim, não posso te precisar quantos partidos tem isso, mas que existe, existe. Mas pode, né? Pode sim. Pode ser feito, é difícil. Bom, muito bem. No caso do fundo eleitoral, como eu já falei que o Partido Novo recusou esse fundo de 36 milhões de reais, o fundo partidário pode ser devolvido? Na verdade, pode ser recusado, vamos dizer assim? O fundo partidário ele pode ser recusado, só que ao ser recusado ele volta para essa caixa d'água, que é uma conta única, e vai ser redistribuído para os demais partidos, que é diferente do fundo eleitoral. O fundo eleitoral, o partido ele pode se recusar a receber, como o Partido Novo fez, e esses recursos eles não são redistribuídos. Simplesmente volta para o cofre da União, para a União, né, por meio do Poder Executivo, usar da forma que os indicadores dele indicar. Então esse 1 bilhão de reais, ele é distribuído, que é o fundo partidário, mas ele, para ser devolvido, ele vai ser rateado pelos demais partidos. Vai ser rerateado. Então, se nós temos 33 partidos vigentes hoje, se 32 recusarem e um não recusar, esse um vai levar 1 bilhão de reais sozinho. Então é uma forma que não cria incentivos, né, para os demais partidos
não receberem esses fundos, né? Então, por isso que eles recebem, ou como o Novo faz, recebe e não utiliza. Muito bom você ter tocado nesse ponto, porque o Novo, ele recebe o fundo partidário, já tentou diversas formas, via Congresso Nacional, devolver esse dinheiro mais para o Caixa da União, mas infelizmente, né, Lucas, entra sempre nessa seara que é de ter que devolver e dividir para o resto dos partidos. Então ele não faz isso, ele deixa aplicado esse dinheiro e continua lutando para tentar devolver, para que seja usado aí saúde, educação e segurança, que é aquilo que a gente realmente precisa. Teve uma novidade também, né, Lucas, em 2018, que foi a vaquinha virtual. Como é que funciona essa vaquinha virtual para financiamento de campanhas eleitorais? Muito bom. Na verdade, a vaquinha virtual foi mais uma dessas alterações que vem sendo feitas ao longo do tempo para tentar resolver o problema do financiamento de campanhas do Brasil, que iniciou lá, né, na hora de vedar o financiamento de empresas. A vaquinha virtual, ela chamada financiamento coletivo, né, pela legislação, e também conhecido também como crowdfunding, é uma modalidade de arrecadação de recursos que os pré-candidatos podem fazer, na verdade, desde o dia 15 de maio. É a única forma que os candidatos têm para arrecadar recursos antes do período eleitoral em si, é somente por meio da vaquinha virtual. Qualquer outra modalidade que você ouça dizer, que alguém peça para você, como eleitor, apoiar, é vedado por lei, somente pela vaquinha. Então o candidato ele inicia um cadastro nessa vaquinha, que tem que ser uma empresa homologada pelo TSE, não pode ser qualquer vaquinha. Não adianta ser, essa aqui é muito barata, essa aqui eu vi lá no site da China, que a taxa dela é bem baixinha. Não pode, é necessário que ela seja homologada pelo TSE. Depois, os pré-candidatos, né, começam a receber os recursos por meio desse site, que tem uma série de obrigações perante o TSE, inclusive divulgar em tempo real no site o nome e o CPF de quem está fazendo a doação, para dar transparência e tudo mais. Não é possível fazer doações vedadas, assim, com nomes tampados, escondidos. E aí o pré-candidato ele não fica com recurso até que ele concretize o seu registro de candidatura. Então os recursos eles vão para a conta da vaquinha virtual. Essa vaquinha virtual ela administra o recurso e o candidato indo para a convenção, sendo aprovado e fazendo pedido de registro de candidatura, tendo o CNPJ e a conta bancária, aí sim a vaquinha deposita esses recursos direto na conta bancária do candidato, para que depois ele preste contas à Justiça Eleitoral e à sociedade. Caso o candidato não logre êxito em fazer o seu registro de candidatura, ter CNPJ e abrir a conta bancária, a vaquinha é obrigada por lei para devolver os recursos que ela arrecadou para os doadores originários. Aí já abatida a taxa de administração que ela cobra, aí 5%, 6%, 7%, depende de cada vaquinha, tem o seu preço. Então é basicamente assim que funciona a vaquinha. E aí, Lucas, a gente começa a encaixar aquela questão do seu escritório, né, do Bessone Fortes, trabalhar com planejamento antecipado, porque aí o CNPJ sai mais rápido possível, automaticamente a conta de campanha sai mais rápido possível e a vaquinha virtual, a empresa que estiver trabalhando na vaquinha virtual do candidato, pode depositar mais rapidamente nessa conta e o candidato poderá aí já utilizar, fazer as suas contratações. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Muito bacana. Então, só para esclarecer aqui para os nossos telespectadores, a vaquinha virtual, por lei, é a única forma de arrecadação de verba para campanha antes do período de campanha política. Exatamente. Certo? Só deixando uma parte técnica mais clara, na verdade, para você arrecadar recursos especificamente, o limitador, vamos dizer assim, o requisito principal, não é o período de campanha em si, porque o período de campanha, né, mantendo o calendário, né, como hoje ele está vigente, é 16 de agosto. Só que se você faz a sua convenção no dia 20 de julho, que é a primeira data, né, se o partido faz a convenção no primeiro dia possível, que é o dia 20 de julho, você pode fazer a convenção no dia 20 de julho, estando tudo ok, pode pedir o registro dia 21 de julho, no dia 22 e 23 você já pode ter o seu CNPJ, porque a emissão é automática por meio da Justiça Eleitoral com parceria, convênio, né, com a Receita Federal, e no dia 27 e 28 de julho você já pode ter a sua conta bancária aberta, específica de campanha. E aí você já pode fazer a arrecadação de recursos. Você não pode gastar para fazer campanha. Mas nesse período o requisito é ter a conta bancária aberta. Né? Aí, obviamente, você vai poder fazer atos de propaganda dentro do dia 16 de agosto. Sim, entendi. Ficou bem claro. Então, antecipadamente é sempre melhor, porque você não precisa esperar o dia 16 de agosto para comprar na gráfica o seu santinho. Você pode comprar no dia 25 de julho.
se você já tiver a conta bancária, você não pode distribuir na rua os santinhos antes do dia 16 de agosto. Mas você pode se programar e ter dentro do seu comitê, por exemplo, todos os itens que você está já planejando para fazer campanha, né, de forma antecipada, legal e programada, vamos dizer assim. No caso, então, da vaquinha virtual, que começou aí no dia 15 de agosto, então já existem pré-candidatos arrecadando fundos. Sim. E claro, esses fundos são arrecadados através de pessoa física. É isso? Então qualquer um que tem um CNPJ, né, qualquer cidadão, pode entrar na vaquinha virtual do pré-candidato. Qualquer cidadão que tenha CPF, claro, pode entrar no site da vaquinha virtual do pré-candidato e fazer uma doação. E essa doação tem limite? Sim. Bom, como é que funciona? Na verdade, não é qualquer pessoa que tenha CPF. Isso porque pessoas que exercem atividades provenientes de concessões públicas, aí eu digo taxista, o dono de banca, o dono de empresa de ônibus, ele não pode doar para partido político nem para candidato. Então há essa limitação. E com a nossa limitação de valores, a legislação determina que as doações em dinheiro que eu digo financeiras, né? Não aquelas que são doações de trabalho, de serviço, tá? As doações que são financeiras, de valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10, só podem ser feitas por meio de transferência eletrônica bancária, né? A famosa TED, ou por meio de cheque nominal e cruzado. Então, se a gente só pode fazer doações nesses valores, por essas duas modalidades, por meio de TED ou por meio de cheque nominal e cruzado, significa dizer que a vaquinha virtual está limitada a doações de R$ 1.064,09. Então as doações da vaquinha devem respeitar esse limite financeiro. Mas esse limite, ele é diário, semanal, mensal? Boa pergunta. Ele é por dia e por CPF. Então, se um apoiador, um cidadão, ele não pode fazer, por exemplo, 3 doações de R$ 500 no mesmo dia. Porque as 3 doações diárias, no final do dia, vai dar R$ 1.500. Então, a limitação é pelo valor, por CPF e por dia. Então, é necessário ter a soma desses 3 itens. E como o Partido Novo, como o Partido Novo não utiliza dinheiro público, os pré-candidatos do Partido Novo normalmente utilizam muito essa vaquinha virtual, né? Em 2018 nós tivemos aí uma chapa de candidatos fantásticos que todos utilizaram e arrecadaram valores assim substanciais para apoiar na campanha política. Como a gente não usa dinheiro público, como o Partido Novo não usa dinheiro público, então é muito importante que as pessoas que acreditem, que se engajem com as ideias, os princípios, os valores, sempre busquem essas vaquinhas virtuais dos pré-candidatos para apoiá-los, né? Porque o mínimo de recurso financeiro é importante para que possam chegar nas pessoas as ideias, né? As propostas, o que ele quer fazer agora nessas campanhas municipais que são para as cidades, né, Lucas? Exatamente. Bom, esse ano o Partido Novo vai lançar candidatos em 5 cidades em Minas, né? Minas Gerais. 5 cidades. Juiz de Fora, Araxá, Poços de Caldas, Juiz de Belo Fora, Horizonte, Araxá, Contagem? Poços de Caldas. Isso, 5 cidades. Aqui em Belo Horizonte a gente já está com uma chapa bem montada, né? A gente já está com uma turma muito boa aí trabalhando nessa pré-candidatura. E esse programa, Lucas, até falei um pouco na abertura, ele foi criado com muito carinho para quê? Para que a gente possa levar para o telespectador, para o Belo Horizontino, essas situações de campanha, né? Para as pessoas entenderem como que a coisa funciona, o que pode ser feito para melhorar a cidade como um todo. E o nome do nosso programa é o BH Merece Mais. E para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, você como pessoa que mora em Belo Horizonte, que tem esse contato intenso com a cidade, para você, Lucas, o que BH merece mais? Maravilha, Wally. Então, já encerrando, né, agradeço novamente o convite. Foi um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre financiamento de campanha. E eu acho que BH merece políticos, né, que estejam realmente comprometidos, mas não apenas comprometidos aleatoriamente, mas com reformas estruturais. A gente carece de alterações que sejam sólidas o suficiente para garantir um futuro melhor. Aí eu digo, por exemplo, a questão das chuvas, né, a questão do saneamento, que são
itens de necessidade, mas que muitas vezes não aparecem aos olhos do eleitor e são, por isso, deixadas de lado por políticos que lá estão, porque não pensam de forma estrutural. Então, eu gostaria que nós tivéssemos mais candidatos e, consequentemente, eleitos, né, mandatários, para pensar de forma estruturante, para garantir um futuro melhor para nossas futuras gerações, e eu tenho certeza que você é um deles. Então, por isso que é um prazer estar aqui com você hoje, falando um pouquinho para o seu público. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, né? No lançamento do programa, né? Maior ainda. Ninguém melhor que você para dar obrigado. Esse esclarecimento aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado pela participação. Foi um prazer, agradeço muito a todos. E toda segunda-feira às 19 horas, BH Merece Mais. Tchau!